Pense em um novo tipo de transporte, um animal, que não precisa comer, não dorme e funciona sem qualquer alimento tradicional. Agora imagine que ele é movido a hidrogênio e pronto para ser montado. Pois é exatamente isso que a Kawasaki acaba de apresentar. Um impressionante cavalo-robô chamado Corleo, que parece ter saído de um filme de ficção científica. Kawasaki Corleo, um robô quadrúpede movido a hidrogênio. Criado para enfrentar terrenos desafiadores, ele utiliza energia limpa e tem potencial para revolucionar o modo como nos deslocamos. Estaríamos diante do futuro das viagens? Do que será feito esse novo tipo de transporte? Dizem que não há nada de novo sob o sol, mas às vezes aparece algo que realmente nos faz repensar isso. Em abril de 2025, a Kawasaki Heavy Industries fez exatamente isso. Na Expo Kansai de Osaka, eles apresentaram algo que ninguém esperava: um cavalo-robô montável chamado Corleo, que funciona com hidrogênio. Imediatamente chamou a atenção. Em vez de mostrar uma moto elegante ou um carro elétrico chamativo, a Kawasaki trouxe uma máquina de 4 patas que parece parte cavalo, parte robô. E sim, você realmente pode montá-la. Então, o que é exatamente o Corleo e quando podemos esperá-lo nas ruas? Fique por aqui, porque essa vai te surpreender. Corleo não é apenas para exibição. Ele foi feito para carregar pessoas, como um cavalo de verdade. A Kawasaki, conhecida tanto por motos quanto por robôs, uniu os dois mundos aqui. Ele funciona com um pequeno motor a hidrogênio de 150 cc, que gera eletricidade para alimentar os motores em suas pernas. Isso significa que ele pode andar por diversos tipos de terreno: grama, trilhas rochosas e até escombros irregulares. Cada uma das 4 pernas se move de forma independente e termina em almofadas de borracha que ajudam a aderir ao solo. Diferente das rodas, que podem escorregar ou ficar presas, cada pata do Corleo tem um casco de borracha na ponta, que absorve impactos e evita escorregões. Uma inspiração em animais montanhistas da natureza. As pernas do Corleo se ajustam à superfície. Ele não vai galopar, mas consegue andar, trotar e manter o cavaleiro estável o tempo todo. O mais impressionante é como se controla esse robô. Não há botões complicados ou controles remotos. O condutor guia usando guidões e movimentos simples do corpo. Inclinou para frente ou para o lado, o Corleo segue. Os guidões têm a sensação de uma motocicleta e há apoios de pé ajustáveis para que qualquer pessoa possa pilotá-lo com conforto. Bem entre os guidões, há uma tela que mostra informações como o nível de combustível, equilíbrio e a distribuição do peso do condutor. À noite, o Corleo ainda projeta luzes no chão para iluminar o caminho. O corpo do Corleo é feito de uma mistura de fibra de carbono e metal. Isso o torna resistente, mas ainda leve o suficiente para se mover com facilidade. O assento lembra o de uma motocicleta, e a parte frontal tem um formato semelhante ao farol de uma moto, mas basta olhar para baixo para ver claramente as pernas robóticas e as articulações. Ele se move mais como um animal do que como uma máquina. Enquanto alguns robôs, como os da Boston Dynamics, são projetados para se mover rapidamente e dar saltos, o Corleo é mais voltado para deslocamentos seguros e estáveis com pessoas a bordo. O tanque de hidrogênio fica na parte traseira. Quando está em funcionamento, o hidrogênio passa por um gerador que produz eletricidade e libera apenas água como subproduto. Ou seja, ele não polui o ar como os veículos movidos a gasolina. A Kawasaki afirma que isso faz parte de um plano maior para explorar opções de energia mais limpas. Ainda não há uma data oficial de lançamento, mas a Kawasaki deu a entender que robôs como o Corleo podem se tornar comuns até a década de 2050. Por enquanto, ele ainda é um protótipo, mas um protótipo levado a sério. Não é só um gadget legal para exibição. A Kawasaki o enxerga como um passo real rumo ao futuro do transporte, especialmente em lugares onde carros ou motos não conseguem chegar com facilidade. Eles acreditam que o Corleo pode ser útil em situações de emergência, como operações de busca e resgate, ou em áreas atingidas por desastres. Também pode ser útil para explorar locais arriscados, onde seria perigoso mandar pessoas. E, com mais desenvolvimento,
Pode ajudar no transporte em áreas rurais, no turismo ou até mesmo em operações militares. À primeira vista, um cavalo robô pode parecer algo estranho, mas, pensando bem, é uma forma inteligente de lidar com terrenos difíceis, devagar, estável e feito para alcançar lugares onde rodas simplesmente não funcionam. O impacto do Corleo no futuro do transporte. O Corleo não é apenas um robô chamativo para exibição. É a maneira da Kawasaki dizer que talvez não precisemos sempre de rodas para nos locomover. Em vez de rodar como um carro ou moto, essa máquina anda como um animal e não utiliza gasolina nem eletricidade comum. Ele é movido a hidrogênio, uma opção muito mais limpa. O Corleo é alimentado por um motor a hidrogênio de 150 cc que gera eletricidade para mover as 4 pernas do robô. A única coisa que ele emite é água, o que o torna mais amigável ao meio ambiente. A Kawasaki vem estudando o uso do hidrogênio em diversos setores: trens, navios, até grandes motores. Então, o Corleo é apenas uma parte desse plano maior. O que realmente diferencia o Corleo, no entanto, é a forma como ele combina energia limpa com pernas em vez de rodas. Rodas são ótimas em estradas planas, mas em colinas ou trilhas rochosas, elas têm dificuldade. Pernas podem passar por cima de obstáculos, andar em terreno irregular e até subir escadas, se forem bem programadas. A Kawasaki já havia desenvolvido robôs com pernas antes, como os que andam sobre 2 patas, mas esse é o primeiro com 4 patas e que pode ser montado. Isso é algo importante, porque construir um robô que possa carregar uma pessoa, manter o equilíbrio e responder aos movimentos humanos não é nada fácil. E a forma de pilotar? Super simples, sem controle remoto ou botões complicados. Você apenas inclina o corpo para um lado ou para frente e ele responde, como andar a cavalo ou de bicicleta. Isso significa que a maioria das pessoas provavelmente conseguiria usá-lo sem muito treinamento. Além disso, ele possui recursos inteligentes. Pode avisar se você está sentado de maneira errada, dizer se o solo está estável e até iluminar o caminho à noite. Ele não é totalmente automático, mas é inteligente o suficiente para ajudar quando o terreno fica difícil. À primeira vista, um cavalo-robô pode parecer estranho, mas, quanto mais se pensa nisso, mais faz sentido, especialmente em locais onde carros e bicicletas não conseguem chegar. É realmente algo para se empolgar. Em outras notícias, a Kawasaki acredita que essa máquina não é apenas para diversão ou exibição. Uma das maneiras mais importantes em que ela poderia ajudar é durante emergências. Quando há terremotos, deslizamentos de terra ou enchentes, as estradas podem ficar bloqueadas ou totalmente destruídas. Um robô como o Corleo poderia entrar em ação para transportar suprimentos, ajudar equipes de resgate ou até alcançar pessoas feridas em lugares onde veículos comuns não conseguem chegar. Ele também poderia ser útil na agricultura ou no trabalho florestal, especialmente em áreas difíceis, sem trilhas adequadas, apenas para inspecionar o terreno ou mover equipamentos. Há quem acredite até que ele possa ser utilizado para fins militares. Uma máquina que possa transportar alguém silenciosamente por florestas ou subir montanhas sem motores barulhentos ou emissão de fumaça pode ser extremamente útil. O hidrogênio é uma fonte limpa e silenciosa, então não entregaria facilmente a localização como fazem veículos movidos a gasolina. Dito isso, a Kawasaki ainda não declarou oficialmente qualquer intenção de usar o Corleo para fins militares. Existe também a possibilidade de que ele apareça no setor de turismo, no futuro. Imagine turistas passeando em animais robóticos por parques naturais em vez de usar grandes caminhonetes que danificam o solo. Passeios movidos a hidrogênio como esse não poluiriam o ambiente, mas isso ainda está longe de acontecer. Atualmente, o Corleo ainda é apenas um protótipo, não está à venda, e a Kawasaki não divulgou o preço nem detalhes completos, como a autonomia. O que eles deixaram claro, no entanto, é que estão levando o projeto a sério. Engenheiros continuam trabalhando nele e o exibem em feiras de tecnologia para observar como o público reage. A evolução da Kawasaki Heavy Industries. Como uma empresa líder, a Kawasaki Heavy Industries sempre se desafiou a abrir novas possibilidades para robôs industriais. A Kawasaki Heavy Industries não é novata no mundo da robótica e da inovação. O Corleo
Seu cavalo robô, movido a hidrogênio, pode ser uma das criações mais recentes e espetaculares, mas está longe de ser a primeira. A Kawasaki atua no projeto, construção e lançamento de máquinas muito antes de os robôs entrarem no vocabulário popular. Fundada em 15 de outubro de 1896, a empresa foi originalmente estabelecida por um visionário chamado Shozo Kawasaki. Nascido em 1836, ele era um comerciante e empreendedor que passou por diversos fracassos no setor marítimo. Esses contratempos o inspiraram a criar navios mais fortes e confiáveis, usando técnicas ocidentais de construção naval, que estavam começando a influenciar a ascensão industrial do Japão. Como a empresa cresceu ao longo dos anos? Quais outras invenções ela possui? Prepare-se, porque a história só melhora a partir daqui. O primeiro estaleiro de Shozo Kawasaki foi aberto em Tóquio, mas ele eventualmente transferiu as operações para a província de Hyogo, onde a Kawasaki Dockyard Company começou oficialmente. Na época, o Japão expandia rapidamente suas capacidades militares e industriais, e a habilidade da Kawasaki em produzir navios, trens e equipamentos pesados rapidamente colocou a empresa em uma posição estratégica dentro da economia nacional. Um dos marcos mais importantes aconteceu em 1906, quando a empresa passou a produzir peças para locomotivas, aeronaves e automóveis. Essa diversificação tornou a companhia mais resiliente e a posicionou para avanços tecnológicos ainda maiores. A Kawasaki tornou-se oficialmente Kawasaki Heavy Industries em 1969, após a fusão com várias afiliadas. Mas mesmo antes dessa reestruturação, a empresa já explorava sistemas automatizados e robótica. O grande salto ocorreu em 1968, quando a Kawasaki fez uma parceria com a Unimation, a empresa americana amplamente reconhecida por ter construído o primeiro robô industrial do mundo. A tecnologia industrial começava a anunciar a era da Mdoujio, produção sem intervenção humana. Diversos testes estavam sendo realizados com o Kawasaki Unimate, um robô industrial multifuncional. Através dessa colaboração, a Kawasaki produziu o primeiro robô industrial do Japão, o Kawasaki Unimate 2000. Era uma máquina hidráulica projetada para tarefas como soldagem e manuseio de materiais em ambientes fabris. A parceria com a Unimation marcou o nascimento da indústria robótica japonesa. Nas décadas seguintes, a Kawasaki continuou a evoluir seus sistemas robóticos. Introduziu os robôs elétricos da série P em 1981, a série E em 1983 e, mais tarde, a série J em 1989. Esses robôs se tornaram ferramentas essenciais em setores como o automobilístico, onde movimentos precisos e repetitivos são necessários para soldar carrocerias. Em 1992, chegou a série U, oferecendo maior precisão e flexibilidade. Em 1998, os robôs da série F da Kawasaki melhoraram ainda mais em velocidade e precisão, seguidos de perto pela série Z em 1999, projetada especificamente para pintura e revestimento. Esses modelos mostraram que a empresa investia não apenas em mecânica, mas também em software e sistemas de controle. Uma das mudanças mais significativas na divisão de robótica ocorreu em 2002, quando a Kawasaki lançou a série M, robôs projetados para transportar cargas extremamente pesadas. Nesse mesmo ano, a Kawasaki também lançou a série K de robôs para pintura e a série Ictro de robôs para coleta, com foco maior na automação de operações logísticas e em armazéns. Em 2007, a Kawasaki lançou seus primeiros robôs limpos para a fabricação de semicondutores e painéis de LCD. Em 2015, foi a vez do robô de 2 braços Duaro, projetado especificamente para trabalhar com segurança ao lado de humanos. Ele conseguia realizar operações com as 2 mãos, como um ser humano, sendo ideal para linhas de produção apertadas e movimentadas. Já em 2013, a Kawasaki ingressou na robótica médica, ao cofundar a Medicaroid Corporation, uma joint venture com a Sysmex Corporation, para desenvolver sistemas cirúrgicos assistidos por robôs. Um de seus robôs médicos mais importantes, chamado Hinotori, vem sendo testado em hospitais para cirurgias minimamente invasivas. Isso demonstra que o interesse da Kawasaki por robótica vai além da indústria.
Ele abrange a medicina, o espaço e agora o entretenimento público com máquinas como o Corleo. O cavalo robô em si não é apenas um truque de marketing, mas uma continuação dos esforços de longa data da Kawasaki em robótica avançada. E embora o Corleo seja movido a hidrogênio, essa também não é a primeira experiência da Kawasaki com essa tecnologia. Em 2022, a empresa completou o primeiro transporte internacional de hidrogênio liquefeito do mundo, usando um navio especialmente construído chamado Suíço Frontier. O navio transportou hidrogênio da Austrália até o Japão, provando que o gás pode ser transportado em larga escala. A Kawasaki também desenvolveu motocicletas movidas a hidrogênio e sistemas de célula de combustível, o que torna a integração dessa tecnologia no cavalo robô um passo natural. Fora do campo da robótica, a Kawasaki contribui significativamente para o setor de transportes. Sua divisão aeroespacial fornece peças para a Boeing e outros fabricantes de jatos comerciais. Eles produzem painéis de fuselagem, portas de carga e partes das asas. No transporte ferroviário, projetaram e construíram trens-bala Shinkansen e trens urbanos em países como os Estados Unidos. Na verdade, muitos sistemas de metrô em Nova York, Washington, D.C. e outras grandes cidades americanas utilizam trens fabricados pela Kawasaki. A empresa também é um grande nome no mundo das motocicletas. A linha Ninja, por exemplo, é uma das mais famosas do mundo. Ela combina velocidade com precisão mecânica, reforçando a imagem da marca como sinônimo de excelência em engenharia. A divisão de motocicletas começou oficialmente em 1960 e permanece como uma das mais lucrativas da corporação. Hoje, a Kawasaki Heavy Industries está organizada em várias divisões principais: sistemas aeroespaciais, material rodante, estruturas navais e offshore, soluções de energia, máquinas de precisão, motocicletas e robótica. A empresa tem unidades de produção no Japão, Estados Unidos, Holanda, Índia, China e Tailândia. A sede global está localizada em Kobe, no Japão, com operações corporativas também em Tóquio. A empresa emprega mais de 30 mil pessoas em todo o mundo e tem uma receita anual superior a 1 trilhão de ienes. Ela continua desenvolvendo software de IA internamente, sensores avançados e sistemas autônomos de controle para seus robôs. Inovações recentes incluem sistemas robóticos controlados remotamente e protótipos humanoides, como o Kaleido, projetados para atuar em zonas de desastre ou locais perigosos demais para seres humanos. O que você acha desse cavalo robô? Você toparia dar uma volta se ele chegasse às ruas? E se ele ainda rastreasse suas atividades diárias? Embora ele já tenha essas capacidades impressionantes, você não vai acreditar no que mais os óculos Xiaodu são capazes de fazer. Como esses óculos de IA fabricados na China se comparam aos produzidos pelo Google? Para descobrir, junte-se a nós enquanto revelamos os óculos chineses de ponta que estão sacudindo a indústria de IA e mudando o jogo. Óculos de IA Xiaodu, da Baidu. Repletos de recursos de alto nível, os óculos de IA Xiaodu da Baidu são surpreendentemente leves e estilosos. Eles oferecem aos usuários uma nova visão de um mundo mais inteligente. Um dos maiores gigantes da tecnologia da China, a Baidu lançou esses óculos no mercado como uma bomba. E eles já estão vendendo como água. Você pode estar se perguntando o que torna esses óculos tão especiais. Bem, para começar, eles são alimentados pelo modelo de IA Ernie da Baidu, como ter um assistente super inteligente sempre à disposição. Imagine caminhar por uma rua movimentada e precisar de uma resposta para uma pergunta. Em vez de se distrair pegando o celular, você simplesmente pergunta, e os óculos respondem na hora. Esses óculos fazem de tudo. Traduzem placas, identificam objetos e até ajudam a contar as calorias do dia. Mas o recurso mais impressionante parece ser o aplicativo de perguntas e respostas. E a forma como ele funciona vai mudar tudo o que você pensa sobre inteligência artificial e realidade aumentada. Suponha que você esteja em uma viagem de carro pela China, passando por cidades e vilarejos desconhecidos. Você pode perguntar: qual é a história desse lugar? Ou qual o melhor restaurante por aqui? E os óculos exibem a resposta, bem diante dos seus olhos. Não há necessidade de tirar o celular do bolso ou fazer buscas manuais.
É conhecimento instantâneo, sem esforço e com fluidez. E isso é só o começo. Esses óculos têm recursos que os tornam muito mais do que apenas um gadget tecnológico. Eles são como um companheiro. Por exemplo, vem com rastreamento de calorias embutido. Imagine-se em um buffet, se perguntando se deve pegar mais um prato de caranguejos. Os óculos escaneiam a comida e fornecem uma estimativa calórica, ajudando você a fazer escolhas mais saudáveis. É como ter um nutricionista pendurado no seu nariz. E ainda há a fotografia em primeira pessoa. Esqueça a necessidade de levantar o celular para registrar momentos. Com esses óculos, você pode tirar fotos apenas olhando e tocando um controle. Simples, seja em uma trilha ou explorando uma cidade nova. No panorama geral da IA na China, um dos temas centrais que surgiu é que os consumidores chineses não estão dispostos a pagar muito por serviços de inteligência artificial. Você tem um lugar na primeira fila das suas aventuras, e os óculos garantem que nenhum momento passe despercebido. A nitidez e os ângulos fazem com que pareça que você está revivendo a experiência sempre que revisita as fotos. É impressionante, uma fusão de inteligência artificial e realidade aumentada como nunca se viu antes. E não podemos esquecer da tradução. Esses óculos são especialistas em idiomas. Você está em uma feira e vê um cardápio em uma língua que não entende. Sem problemas. Basta olhar. Os óculos traduzem em tempo real. Tem mais. Traduções visuais e sonoras, facilitando a comunicação entre idiomas como nunca antes. É como um tradutor universal saído de um filme de ficção científica. Só que real e já disponível. Mas espere, tem mais. Os óculos também têm lembretes inteligentes. Isso é útil em rotinas corridas. Eles podem te lembrar de reuniões, aniversários ou até de beber água, caso você esteja muito tempo sentado na frente do computador. É um empurrãozinho sutil para manter você no caminho certo, sem sobrecarregar. E não para por aí. Ao contrário dos óculos de IA luxuosos dos Estados Unidos, como os do Google, os engenheiros da Baidu projetaram estes para uso cotidiano. Eles não são desajeitados nem chamativos, e são acessíveis, custando pouco menos de 2.100 yuans, cerca de $290. Seja você estudante, turista ou um apaixonado por tecnologia, esses óculos servem para todo mundo. Diferente dos smartphones tradicionais, que exigem uso ativo, esses óculos se integram facilmente à sua vida. Estão lá quando você precisa e somem quando não precisa. Não se trata apenas de conveniência, mas de melhorar o dia a dia de formas que você nem sabia que eram possíveis. Talvez você esteja pensando, isso tudo parece bom demais para ser verdade. Mas, pelo que vimos, não há muito do que reclamar. A bateria é razoável, durando um dia inteiro com uso moderado. O design é elegante e confortável. E a interface é intuitiva, mesmo para quem não é ligado em tecnologia. A Baidu pensou em tornar esses óculos acessíveis a todos, não apenas aos amantes de tecnologia. Claro, esses óculos não são apenas um dispositivo tecnológico. Eles estão mostrando ao mundo que a China não está apenas acompanhando a corrida tecnológica, ela está liderando e estabelecendo um novo padrão do que a tecnologia vestível pode fazer. E o momento não poderia ser mais oportuno. A demanda por dispositivos mais inteligentes e integrados só cresce à medida que o mundo se conecta cada vez mais. Esses óculos são apenas o começo. Segundo a Baidu, novas atualizações e funcionalidades estão a caminho, tornando-os ainda mais versáteis. Pense nisso. Capacidade de reconhecer rostos, mais idiomas para tradução, ou integração profunda com outros dispositivos inteligentes. As possibilidades são infinitas, e isso é o que torna tudo tão empolgante. Você deve estar se perguntando como esses óculos se comparam a outros produtos no mercado, especialmente aos fabricados nos Estados Unidos. É aí que a coisa fica ainda mais interessante. A concorrência está esquentando, e a batalha pela supremacia da IA está longe de terminar. Estamos prestes a mostrar como os óculos de IA Xiaodu da Baidu se comparam à tecnologia vestível de IA do Google. Confie em nós, você não vai querer perder isso. Quão inovadora é a tecnologia da Baidu? Vamos falar sobre o duelo que todos estavam esperando.
Os óculos de IA Xiaodu, da Baidu, versus os óculos de IA do Google. É como assistir dois campeões de peso pesado entrando no ringue, cada um com seu próprio estilo. Mas aqui não se trata de socos, e sim de quem entrega a melhor tecnologia diretamente no seu rosto. Os óculos de IA do Google são elegantes, inteligentes e cheios de recursos que fazem você se sentir dentro do futuro. Eles fazem parte do movimento maior da Google, rumo à realidade aumentada, AR. E dá para ver que pensaram em cada detalhe. São construídos sobre a plataforma Android XR, o que significa que foram projetados para lidar com tecnologias avançadas. O Google não veio para brincar. E sabe do melhor? Integraram a IA Gemini da Google, semelhante ao Ernie da Baidu. O Gemini é inteligente, adaptável e funciona muito bem com o ecossistema da Google. Se você já usa Gmail, Google Maps ou Google Assistente, esses óculos se encaixam como a peça final de um quebra-cabeça. Um dos recursos mais impressionantes dos óculos do Google é a computação espacial. Vamos explicar. Os óculos não apenas mostram informações. Eles as integram ao seu ambiente. Imagine isso. Você está em uma cidade nova e tenta encontrar uma praia. Com os óculos do Google, setas e marcadores aparecem no mundo real, guiando você como um tour virtual. Agora, os óculos Xiaodu da Baidu podem não ter exatamente esse recurso, mas o que falta em glamour sobra em praticidade. Os óculos da Google são incríveis para os fãs de AR, mas os da Baidu focam em tornar tarefas do dia a dia mais simples e rápidas. A Baidu está concentrada em resolver problemas reais, tradução, contagem de calorias, lembretes. Os óculos da Google são como um carro esportivo de luxo. Os da Baidu são o SUV confiável que você pode levar a qualquer lugar. Falando em acessibilidade, os óculos do Google são, sem dúvida, poderosos, mas não são baratos. São voltados para entusiastas da tecnologia e profissionais. Por outro lado, a Baidu manteve o Xiaodu acessível, tornando-o viável para estudantes, viajantes e qualquer pessoa curiosa sobre tecnologia de IA. E nesse ponto, a Baidu leva vantagem. Afinal, de que adianta uma tecnologia revolucionária se só poucos podem pagar por ela? Outra grande diferença está no público-alvo de cada marca. A abordagem da Google é claramente global. Seus óculos são pensados para usuários na Europa, nos Estados Unidos e além. Eles incluem recursos multilingües e integração com aplicativos internacionais. A Baidu, no entanto, joga com suas forças, focando no mercado chinês. Os óculos Xiaodu funcionam brilhantemente nas áreas urbanas da China. Precisa de ajuda para navegar pelo metrô lotado de Pequim? O Xiaodu resolve. É algo local, prático e profundamente conectado ao ecossistema chinês. Mas aqui está o mais interessante. Enquanto a Google experimenta óculos inteligentes há anos, a Baidu é relativamente novata. E mesmo assim conseguiu apresentar algo que parece novo e inovador. É como ver um novato roubar a cena em um show de talentos. Os óculos da Baidu podem não ser tão refinados quanto os da Google, mas seu foco em praticidade e preço acessível os faz se destacar. E não podemos ignorar o design. Os óculos de IA do Google são modernos e sofisticados. Os Xiaodu da Baidu, por outro lado, não são chamativos. Eles estão ali para cumprir sua função. Mas não confunda simplicidade com falta de inovação. O design leve dos Xiaodu os torna confortáveis para uso prolongado, e sua aparência discreta significa que você não vai se sentir constrangido ao usá-los em público. E falando em ecossistemas, o Google tem vantagem. Lembre-se, a empresa possui uma enorme rede de aplicativos e serviços. Seus óculos se sincronizam perfeitamente com Google Agenda, Gmail, Google Drive e YouTube. Já os óculos Xiaodu da Baidu não foram criados para se integrar a um ecossistema maior. Então, quem está vencendo essa batalha dos óculos de IA? Os chineses ou os americanos? A resposta não é tão simples quanto parece. Fique ligado para descobrir. Crescimento das capacidades chinesas em óculos de IA. Sinceramente, tudo depende do que você está procurando. Se você quer recursos avançados de realidade aumentada e está disposto a pagar mais por isso, os óculos do Google podem ser a sua escolha. Durante anos, entusiastas da tecnologia sonharam com óculos inteligentes
que exibissem informações enquanto você caminha pelo mundo. Agora, o Snapchat está trazendo essa visão mais perto da realidade, com seus novos óculos de realidade aumentada, chamados Spectacles. Mas se o que você busca é algo prático, acessível e voltado para o presente, os óculos de IA Xiaodu da Baidu são difíceis de superar. E aqui está o ponto. Não se trata apenas de duas empresas competindo. Trata-se de como pode ser o futuro dos óculos de IA. Baidu e Google estão definindo o cenário. Mas eles não são os únicos jogadores nesse jogo. Outras empresas, especialmente na China, estão apresentando suas próprias ideias. Algumas delas podem até ter o potencial de mudar completamente as regras. Mas essa é uma conversa para outro momento. Por enquanto, vamos aproveitar o fato de que estamos vivendo em uma era onde óculos com inteligência artificial já não são ficção científica. Eles são reais, estão entre nós e só vão melhorar. Ao falarmos de novas promessas no mundo dos óculos de IA, algumas empresas podem não ter nomes tão conhecidos quanto Google ou Baidu, mas têm ideias ousadas que merecem atenção. Veja, o caso da Charge Technology. Talvez esse nome ainda não soe familiar, mas acredite, eles estão chamando a atenção. Seus óculos de IA são os AI Snap Glasses. O modelo A1 está mudando o jogo no mundo da tecnologia. Esses óculos pesam apenas cerca de 50 gramas, menos do que um smartphone comum. O que há de legal neles é como equilibram funcionalidade com design. Eles vêm com uma câmera Sony de 16 megapixels embutida, perfeita para capturar momentos em movimento. Seja viajando ou com amigos, tirar fotos com esses óculos se torna tão natural que você até esquece que está usando um dispositivo tecnológico. Mas isso é só o começo. O que os óculos Xiaodu da Baidu nos dizem sobre os esforços chineses em tecnologia de IA? Espere por um crescimento rápido na adoção de tecnologias vestíveis com inteligência artificial na China. Além disso, inovações como essas vão impulsionar o desenvolvimento tecnológico interno. Em pouco tempo, veremos uma onda de produtos que integram IA vestível por todo o país. Para as empresas de tecnologia americanas, isso representa uma concorrência crescente em todo o espectro tecnológico. É preciso continuar inovando à frente dos concorrentes diretos. A China também vem causando impacto no setor aeroespacial recentemente. Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima!